Então agora veremos o nosso terceiro elemento do enquadrinhamento, que é o balão. O balão que, juntamente com o quadrinho e as linhas de movimento, são o que mais caracterizam a linguagem dos quadrinhos. Mas entenda-se que o balão, do mesmo jeito que o quadrinho, não é apenas o quadrado, não é apenas a caixa onde se faz o desenho. O balão, ele não é apenas o demarcador da fala, do pensamento ou de um texto da história. Então o balão, ele pode ser enquadrado em três elementos. Ele pode ser a fala e o pensamento. Ele pode ser uma caixa de interlúdio, normalmente se associa a uma narração, né, um elemento narrativo. E o balão, ele pode ser também a onomatopeia. Então, o balão, ele serve acima de tudo para demarcar a ordem da leitura do balão, do quadrinho. O balão, ele serve do mesmo jeito que no quadrinho, com a perspectiva, a gente tinha, né, quem fala primeiro, quem fala segundo, quem vem antes, quem vem depois. O balão, ele também demarca essa passagem do tempo de leitura no quadrinho. Então o balão não é apenas a fala, é quem fala primeiro, quem fala segundo, quem vem depois, quem tem mais intensidade, quem fala mais alto, quem berra, quem está pensando. Então, o balão, ele tem que ser entendido também como elemento narrativo. Lembrando que o balão não é o texto da história. O balão é a fala do personagem, é uma intervenção narrativa, é uma intensidade de movimento, é uma intensidade de sentimento. Então, a partir de agora, o balão, ele passa a ser visto como um elemento narrativo e não apenas um elemento da fala de um personagem. Então, o primeiro foco, o balão como fala e pensamento. É aquela forma clássica, né, do balão circular com a perninha. Novamente, não é a única forma de fazer, mas é a que é mais difundida, é a mais utilizada e normalmente é a mais clássica, embora todos os quadrinistas ampliem essa forma de escrever, né, de desenhar o balão. O outro balão é aquela fumacinha que é o balão de pensamento, que é um recurso narrativo, né, de não há fala, mas há uma expressão do personagem. Então, nos elementos que temos aí, nos exemplos na nossa lâmina, nós temos um desenho do Demolidor, feito por Frank Miller, no qual o balão como fumaça, né, formas várias arredondadas, indica que não há fala, há um pensamento, não há uma expressão do som da fala. No segundo quadrinho abaixo, né, de Jean Giraud, nós temos uma leitura que vai da esquerda para a direita no primeiro quadrinho, no qual cada personagem vai indicando o que está falando. Então há uma ordem de fala que é determinada pela leitura do quadrinho. Depois a ênfase no último personagem, no primeiro quadrinho, no senhor, que é focado de frente, no qual há um diálogo. Então veja que o balão, nesse exemplo aí, ele serve para indicar a leitura, indicar a hierarquia dos personagens e dos objetos que estão dispostos. Lembre-se o seguinte: cada parte que nós estamos analisando, né, separadamente, ela só pode ser entendida no todo. Então, nós estamos fazendo uma dissecação, vamos usar esse termo, dos elementos, mas entenda que eles só funcionam quando estão integrados. Eles só funcionam, ou só, né, se tornam uma forma de expressão gráfica quando esses elementos estão correlacionados. Então, no primeiro quadrinho que nós vimos do Demolidor,
né, que está aí na lâmina, ele pensando, veja que o quadrinho ele está construído dentro de uma perspectiva. Há uma visão de cima para baixo do quadrinho. No segundo quadrinho, há uma ordem, né, intensificada pelo balão. Mas vejam que os personagens, um está à frente, outro está atrás, outro está à frente, outro está atrás. E o balão vai dando essa ritmação. O último quadrinho de baixo, nós temos vários quadrinhos, né, uma sequência rápida, praticamente a mesma representação, no qual o personagem vai falando e dando essa sequência rápida do entendimento. Então, o balão, por si só, ele não explica esse entendimento do quadrinho como unidade mínima. Ele tem que estar associado, como nós vimos, à perspectiva, às linhas de construção ou à linha de movimento. Tem que estar associado à ordenação dos objetos dentro do quadrinho, né? Essa temporalidade do começo, meio e fim dentro do quadrinho. Lembrando que nós estamos falando de uma representação em que há uma simulação de movimento. Todos os movimentos que existem no quadrinho, eles são feitos mentalmente. Eles são subentendidos como movimento, porque a imagem está fixa. Não há a simulação, né, a brincadeira do cinema, né, de simular o movimento. O quadrinho, a imagem está fixa. O segundo tipo de balão, ele é utilizado mais como elemento narrativo, que é a chamada caixa de interlúdio ou simplesmente narrativo, caixa narrativa. Então, no caso dos dois exemplos aí, note-se que para você entender o desenho que está abaixo, há uma legenda, um texto explicativo. A caixa de interlúdio ou o texto narrativo, né, ele entra como um elemento a mais para se entender o que está sendo visto. No caso do segundo, né, da série Watchmen, há uma narração, né, há um segundo personagem falando sobre o personagem azul, que é o Dr. Manhattan. Então, essa caixa de interlúdio, ela é praticamente uma intervenção do narrador na história. Seja para explicar, seja para indicar, seja para ironizar. Mas essa caixa, ela é a presença de um elemento narrativo fora da própria história, como um narrador em off no cinema. Ou seja, um narrador que não participa, ele não está na cena, ou então ele não está na própria história. Ou ele é o próprio contador da história. Então a caixa de interlúdio, ou a caixa narrativa, ela mostra que alguém está contando uma história de fora. Existe uma história em quadrinho clássica, né, Príncipe Valente, que praticamente toda a narrativa é feita com caixas de interlúdio. Ou seja, não há balões, não há falas, mas ela é toda feita em elemento narrativo. E por fim, o balão como onomatopeia. A onomatopeia, ela não é apenas o som no quadrinho. A onomatopeia não é apenas o som das coisas. A onomatopeia, ela é a intensidade que os objetos, as coisas, os personagens fazem o movimento. Então, a onomatopeia, ela tem um elemento gráfico, ela tem um elemento de intensificação do movimento narrativo. Então, bater uma porta e colocar a onomatopeia, o tamanho da letra, o tamanho da tipografia vai dar intensidade se essa porta foi batida leve, foi batida fraca ou se foi batida forte. Então, quanto maior a onomatopeia, maior a intensidade desse movimento.
Existem várias onomatopeias já clássicas, mas que necessariamente há um modelo ou há uma regra para a onomatopeia. Né? Em alguns estudos antigos que nós tínhamos, antigos década de 70, né, associava-se muito a onomatopeia à língua inglesa, dizendo que eles tinham mais facilidade para isso. Não tem explicação nenhuma, porque a onomatopeia é o som, e o som cada um inventa como quer. Né? Tem um boom, né, o pou, mas isso foi uma criação, foi uma linguagem criada e repetida. Não há uma regra, né, para a onomatopeia. No caso dos quadrinhos, né, se for para a língua portuguesa, você tem o au-au, tem sempre alguns sons que são utilizados para determinar algumas coisas. Mas no quadrinho isso não é uma regra, não necessariamente torna o som algo registrado. Então, a onomatopeia, juntamente com o balão e com as caixas de interlúdio, elas fazem com que haja uma intensidade narrativa na história que está sendo contada. O balão, além da fala, expressa o sentimento do que está falando. Expressa como aquele personagem está se relacionando com outro personagem, com objeto ou com outro elemento que faz parte da história. Então aqui fechamos o terceiro elemento do enquadrinhamento. O primeiro, o quadrinho. O segundo, as linhas de construção. E o terceiro, o balão. Esses três elementos eles vão ser imprescindíveis na hora de roteirizar. Porque ao roteirizar uma história para a história em quadrinho, nós vamos necessariamente ter que descrever como eu quero que o quadrinho seja. Eu vou ter que descrever, pormenorizado, como o personagem se comporta naquele espaço no quadrinho. Lembrando que o modelo de roteiro que vamos utilizar é o que eu chamo de modelo europeu, ou modelo de editora. Diferentemente, vamos ver também, mas não vamos, né, utilizá-lo, o modelo norte-americano, da Marvel e da DC, o modelo de mangá e alguns modelos de graphic novel, no qual não há um controle de quem escreve para quem desenha. O nosso modelo vai ser um roteirista que vai escrever, mas não vai desenhar. Pode até desenhar, mas não é ele necessariamente que vai desenhar. Vamos trabalhar com um modelo de roteiro no qual temos o roteirista e temos o desenhista. E aí, como em qualquer peça gráfica, como em qualquer roteiro para uma narrativa imagética, quanto mais descrito, quanto mais pormenorizado, quanto mais amarrado é um roteiro, maior o controle do roteirista sobre a sua obra ou sobre aquele roteiro. E não é o melhor nem o pior forma de fazer. É uma forma que eu acho que para se estudar o roteiro ela é mais focada, ela é mais simples e ela é mais controlada no sentido de que eu tenho um começo, eu tenho um meio e tenho um produto final. Então, entendendo esses três elementos, o quadrinho, a linha de movimento e o balão, estes elementos nos dão subsídios para que, quando formos escrever um roteiro para uma história em quadrinhos, nós saibamos como deve se comportar aquela unidade narrativa e como essa unidade narrativa vai estar coligada com os outros elementos, com as outras unidades, com os outros quadrinhos, o que nós chamamos de sequência narrativa, que vai ser a nossa próxima aula.